Fala pessoal, Pietra Bertolazzi aqui e foi com muito prazer que eu aceitei o convite da minha querida amiga Fran para falar aqui sobre o tema feminismo e cristianismo. E, bom, a fé cristã e o movimento feminista são basicamente como água e azeite, né? Porque para qualquer pessoa que pare para estudar por 5 minutos que seja sobre a Bíblia, né? Ou sobre qualquer expoente feminista, essas duas coisas não se misturam de jeito nenhum, né? Isso fica muito explícito quando a gente para estudar, para analisar essas duas coisas, né? E eu, inclusive, acho que é incrível, né, a habilidade que algumas pessoas têm, né, de justificar a ideia de elas serem, né, supostas feministas cristãs, né? Então, antes de eu falar sobre alguns pontos técnicos, né, que deixam claro pra gente que nada que tá na Bíblia endossa o movimento feminista, eu vou falar um pouco sobre um momento histórico, né, que talvez seja usado aí para embasar as teorias dessas pessoas que se dizem, né, as famigeradas feministas cristãs, né? Então, o que aconteceu lá no século XIX, né, em 1848 especificamente, a gente tem registros de que ocorreram as primeiras reuniões, né, que falavam a respeito de pautas relativas a direitos civis femininos, né? Então isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Então aí nessas reuniões se falava aí, basicamente sobre o direito ao voto feminino, né? E aí essas reuniões eram feitas ali em espaços dentro de uma igreja wesleyana, né? Então isso acontecia lá em Seneca Falls, nos Estados Unidos, né? E aí nesse evento na verdade, esse evento específico, né, que depois ficou mais conhecido, ele aconteceu da seguinte forma, né? Então, o que acontecia? Nessa época, existiam várias reuniões de ativistas abolicionistas, né? Ou seja, de pessoas ali que se reuniam para falar sobre a abolição da escravidão. E aí, um belo dia, né, no meio de uma dessas reuniões, né, que, diga-se de passagem, eram reuniões compostas por homens e mulheres. Então, ali no meio de uma reunião, né, surgiram duas mulheres que levantaram a pauta dos direitos ao voto feminino, né? E aí elas começaram a defender ali o sufrágio feminino em uma reunião que era feita para falar sobre um assunto que era muito sério para a época, né? Que era a escravidão de negros. Né? Então reparem como desde os primórdios, né, as feministas, mesmo no meio de um debate sério, né, sobre uma questão que era de fato um problema na sociedade, desde sempre elas não passaram de mulheres mimadas querendo regalias e também atenção, né? Então vejam a futilidade dessas mulheres que quiseram ali colocar a causa do direito ao voto feminino na época na frente da causa da abolição dos escravos, né? Ou seja, elas realmente achavam que, por exemplo, uma dona de casa, né, que não votava era tão oprimida, né, ou que era tão desfavorecida na sociedade quanto um escravo negro, né, que era uma pessoa que realmente estava ali trabalhando de graça, que sofria preconceito racial, que sofria muita violência e muitas vezes até morria, né, em decorrência desse racismo todo. E aí, né, é óbvio que elas foram escrachadas no meio dessa reunião, nessas duas mulheres, mas mesmo assim elas insistiram nessa pauta, né, até que elas foram expulsas desse grupo ali abolicionista, né, porque qualquer pessoa minimamente consciente, né, e que tem algum juízo de proporção sabe que isso é incabível, né, mas aí essas duas mulheres saíram de lá super revoltadas, né, o que é de se esperar de qualquer feminista, né, e aí elas resolveram que elas queriam formar o próprio grupo delas, né, e que elas iam militar a favor do voto feminino ali na época. Então elas conseguiram convencer um pastor, né, de uma igreja wesleyana da causa delas, né? E aí esse pastor abriu ali as portas da igreja para que essas duas mulheres começassem a se reunir ali dentro para discutir sobre essas pautas, né? E inclusive para convencer esse pastor de que a causa delas era legítima, né, que era genuína, essas duas mulheres fizeram uso de algumas passagens bíblicas, né, claramente de forma muito distorcida. E aí você pode até falar, né, assim, poxa, mas esse pastor também, né, esse pastor podia estudar um pouquinho mais a Bíblia, né, e aí é óbvio que eu concordo com tudo isso, né, mas o ponto é que até hoje você tem gente que cai nesse papo de que uma feminista pode ser cristã, né, e isso muito por causa desses acontecimentos ali dessa época, né, porque aí dessas reuniões sai a primeira convenção sufragista que ficou famosa, né, que foi chamada de Convenção de Seneca Falls, né? Então até hoje você tem algumas feministas um pouco mais estudadas, né, que vão usar esse evento que aconteceu ali na igreja wesleyana, né, para justificar a história do feminismo cristão. Bom, então, né, antes da gente falar sobre as atitudes do próprio Cristo, né, em relação ao homem e à mulher, vamos voltar um pouquinho ali na Bíblia, né, ali no comecinho, né, vamos falar sobre Gênesis 3.20, né, que fala que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Né? Então, quando Deus dá a tarefa ao Adão de dar nome aos animais, né, antes ali dele criar a Eva, né, da costela do Adão, fica mais do que explícito pra gente que dar nome às coisas significa exercer uma certa, aliás, na verdade, exercer total autoridade sobre ela. Né? Então, quando Deus incumbiu Adão de dar um nome à mulher,
né? E aí ele chamou a mulher de Eva. O Adão já entendeu imediatamente ali a responsabilidade que Deus tinha dado para ele, né, de liderar ali a mulher, a família, né, de suprir as necessidades dessa mulher, dos filhos, da prole, enfim, né, de servir a essa família, essa mulher. Né? E aí, o que a Eva fez quando ela recebeu o nome dela do Adão? Né? A Bíblia não fala ali que a Eva reclamou, que ela questionou, que ela colocou Adão no lugar dele, né? Que ela falou, escuta aqui, né? Eu acho que eu mesma posso dar meu próprio nome, né? O que você acha que tu tá fazendo? Não, pelo contrário. A Eva, o que ela fez? Ela aceitou o nome dela e o lugar de submissão a Adão, né? Com muita alegria e com muito respeito, né? Porque essa era a vontade de Deus, né? Do Criador dela, do Criador de todo mundo. E aí, inclusive, em hebraico, Adão é Ir e Eva é Iha, né? Isso significa que Iha, né, é uma continuação de Ir, né? Que seria como se a mulher fosse a continuação do homem. Bom, mas aí, né, contrariando tudo isso, o feminismo faz a gente acreditar que a Bíblia transforma as mulheres em capachos, né, em escravas dos homens, quando o feminismo fala, né, na verdade, quando ele muda o sentido do que é a submissão feminina em relação ao homem. Né? Porque esse conceito de submissão que a gente tem hoje em dia é um conceito totalmente distorcido que o feminismo imputou na sociedade. Né? Porque a submissão feminina no cristianismo, né, é uma coisa divina. Né? E quando a Bíblia fala em submissão feminina, ela também está falando que as mulheres têm que agir de uma forma muito sábia, de forma delicada, né, de forma inclusive intencional, né? Mas também baseadas no que Deus estipulou pra gente. Né? Porque se você é uma mulher cristã, isso significa que você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? E isso significa também que você deve seguir o que Cristo disse pra gente seguir. Né? Então, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica, né? Enfim, a igreja protestante através da Bíblia, a igreja católica através das escrituras e também da tradição da igreja, enfim, as duas igrejas, né, falam a mesma coisa, né? E em nenhum momento, nenhuma delas, em nenhum lugar nessas duas igrejas você vê escrito ou falado que a mulher deve ser igual ao homem, né? Muito pelo contrário, o cristianismo num todo fala que Cristo está para a igreja da mesma forma que o homem está para a mulher, né? Ou seja, Cristo precedeu a igreja, então a igreja cristã vem de Cristo da mesma forma que o homem precedeu a mulher na criação, ou seja, a mulher veio do homem, né? A Eva foi criada da costela de Adão. Então reparem como isso denota aí uma complementariedade de papéis entre homens e mulheres, né? Ou seja, isso está falando pra gente expressamente o exato extremo oposto do que o feminismo prega, que é a igualdade de gênero, né? O que o cristianismo fala pra gente, de todas as formas, é que não eles só são diferentes, como eles também têm papéis completamente diferentes, né? E complementares. Bom, e aí, inclusive, né, ainda falando sobre a questão da submissão feminina, né, foi exatamente quando a Eva não pediu um conselho do Adão, né? Quando ela foi infiel a Deus, né? Que é, por acaso, o maior patriarca de todo mundo, de toda a nossa história, né? E quando a Eva foi lá e agiu da forma que ela bem entendeu, né? Da forma que ela achou que ela tinha que agir, foi nesse momento que ela cedeu à tentação de Satanás e aí ela comeu maçã, né? Ou seja, o empoderamento da Eva gerou todo o pecado do mundo, né? Enfim, bom, e aí falando aí sobre as expoentes feministas, né, porque a gente já tá careca de saber aqui, né, a essa altura todo mundo acho que aqui do curso sabe que pra gente fazer parte de um coletivo, né, pra gente se autodenominar como sendo de determinado grupo, a gente tem que seguir o que as precursoras, né, as criadoras das ideologias desse determinado grupo pregaram ou ainda pregam, né? Então quando você tem a Simone de Beauvoir falando que ninguém nasce mulher, mas sim torna-se mulher, ela está excluindo totalmente a divindade da criação, né? Porque Deus não tinha como ter sido mais claro a respeito da biologia feminina quando ele cria a mulher com anatomia totalmente diferente da anatomia do homem, né? De forma que a mulher possa ali gerar um filho, né? De forma que ela possa ter habilidades totalmente diferentes das habilidades do homem. E, enfim, né, Deus criou ali o homem e a mulher com naturezas completamente diferentes, né? Se Deus quisesse que homens e mulheres fossem iguais, que eles fizessem as mesmas coisas, tivessem o mesmo papel na família e na sociedade, ele não teria feito os dois diferentes, né? Então, né, se Deus não quisesse que a família se desse através de um sistema patriarcal, ele teria feito todo mundo biologicamente igual, né, de forma que qualquer um pudesse se reproduzir sozinho. Né? Então, de novo, se Deus quisesse que a mulher fosse independente do homem, ele não teria criado as coisas da forma de forma que a mulher precisasse do homem para procriar, para defender a sua família, a sua prole, né? Inclusive para defender a mulher fisicamente, né? Para sustentar toda a família, a mulher e assim por diante. Então, o patriarcado, né, que é totalmente demonizado pelas feministas, na verdade é um princípio bíblico, né? Ele é uma instrução divina, né? Porque através do suor de Adão veio o sustento de Eva, né? E porque, como a gente já falou, Cristo está para a igreja assim como o homem está para a mulher.
Então, aí tem uma outra questão também, né? Agora falando mais sobre as atitudes de Cristo, né? Do próprio Cristo. Quando Cristo resolve formar ali o apostolado dele, né? Ele escolhe o quê? 12 homens, 12 apóstolos homens. Né? Então, mesmo quando Cristo foi ali traído por Judas, tal, ele não escolheu uma mulher, né? Ele não escolheu Marta para substituir um apóstolo, não escolheu Maria Madalena, nem Maria, tal. Ele escolheu homens, sempre homens, né? Jesus não instituiu nunca nenhuma função sacerdotal ou de liderança de nenhum tipo a nenhuma mulher, né? Então, ainda tem mulher que fala, mas Cristo era uma outra época, o mundo era machista. Então, é incrível quando uma pessoa fala isso, porque ela não tem noção da onisciência de Jesus Cristo, né? Como se Jesus naquela época não tivesse noção de que o mundo fosse mudar um dia, que fosse sair daquela estrutura social em que ele se encontrava, como se ele não tivesse noção disso, né? Como se ele não fosse o próprio Deus, né? Então essa pessoa realmente não é cristã para falar um negócio desse. Então Cristo claramente, se ele quisesse que as coisas fossem diferentes, ele teria instituído, né? Ele teria mudado as coisas naquela época, mas não, ele cumpriu a palavra de Deus, que foi manter a mulher num lugar e colocar o homem em outro, né? Em papéis de liderança na maior parte das vezes, né? Na família, na sociedade, na política, e o papel da mulher, né? Em outro lugar. E isso mostra mais uma vez pra gente que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, né? Que as coisas têm que... O papel da mulher e do homem são completamente diferentes, porém complementares e igualmente importantes. Quando a gente fala sobre feminismo, a gente sabe que a gente está lidando diretamente com as questões que envolvem a libertação sexual, né? Ou o vulgo libertinagem, né? Para mim nada mais é do que libertinagem. E a gente sabe que na Bíblia inteira, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a castidade é um ponto crucial, né? Para você ser um cristão, você tem que saber a importância da castidade, que é uma coisa que vai em total desencontro com o feminismo, né? Que prega aí a liberdade total para a mulher dormir com quem ela quer, com quantos ela quiser, para inclusive ela se comportar como um homem, né? Nesse quesito. Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de aborto, né? Então, assim, se você é contra o aborto, você não é uma feminista, tá? O aborto, ele é uma pauta do feminismo, né? Falada, endossada por todas as expoentes, por todas as mulheres que instituíram a cartilha feminista. Então, se você é uma feminista que se diz contra o aborto, você tá só indo na maré sem saber o que está falando, tá? Sem saber o que está fazendo. Então, é uma pauta, sim, feminista. Então, quando você fala de matar a vida, uma vida num ventre materno, isso é claramente uma das coisas mais anticristãs que existe, tá? E, bom, aí tem algumas frases aqui de algumas feministas, né? Pra gente ver como essas expoentes estão em completo desacordo com a fé cristã. Então, a Betty Friedan vai falar: nós mulheres não precisamos nem podemos confiar em outra autoridade que não seja a nossa verdade pessoal. Então olha lá a questão da idolatria, né? Então ela tira a autoridade divina, a autoridade da palavra de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, e ela coloca toda essa verdade nela, né? Na vontade dela, no egoísmo da mulher, na emancipação da mulher, no que quer que seja, que é relativo à individualidade dela, né? Então ela tira Deus completamente da equação e coloca ela, a mulher, a liberdade, o empoderamento em primeiro lugar. Aí você tem a Germaine Greer, né, que fala: poder feminino se refere à autodeterminação das mulheres e, portanto, toda a bagagem da sociedade paternalista terá de ser lançada fora. Ou seja, de novo, tirando a importância não só de Deus, mas de toda a instituição patriarcal, né, instituída pela Bíblia, por Cristo, por Deus. E aí você vê algumas feministas sempre falando alguns absurdos, né, para defender a suposta teoria, né, do feminismo cristão, né? E aí elas falam o seguinte: mas Jesus ele endossava o feminismo porque Jesus protegia as minorias, né? E bom, sinto informar essas feministas, né, que em primeiro lugar mulheres não são minoria, né? Quando você fala de direitos da mulher, você está excluindo direitos da outra metade da sociedade, da humanidade, né, que seriam os homens. Então Jesus, sim, com certeza ele era contra as injustiças, né? Ele queria que todos vivessem de forma plena, né, vivessem no amor e tivessem tudo que fosse justo, mas ele queria justiça para todos, né? E quando você fala de feminismo, você está falando de direitos que se sobrepõem aos direitos dos homens, né? Isso é muito claro. E aí, quando a gente está falando também sobre feminismo, a gente não está falando de amor, né? Eu questiono, aliás, eu duvido que alguém consiga encontrar em algum documento, algum livro deixado por uma feminista, qualquer
relação com o amor, né? Assim, elas falam sempre de amor de forma libertina, sempre o amor relacionado ao sexo, né? Que a gente sabe que aí não é amor, que é libertinagem. Mas, enfim, o principal fundamento cristão é o amor, né? Então, o principal fundamento cristão não é a liberdade sexual, não é a equidade dos direitos entre homens e mulheres, é simplesmente o amor e o amor acima de Deus e de Cristo em primeiro lugar. Então, se você tá usando determinadas partes da Bíblia para justificar o teu feminismo e não está considerando os principais mandamentos cristãos, que são o amor a Deus, né? E quando você fala do amor a Deus, você está falando que você quer seguir o que ele está pregando, o que ele quer que você cumpra, né? Então você não pode ser uma cristã, né? Se você exclui o principal da Bíblia, né? E da fé cristã, que é o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, eu acho que esses são os pontos principais, né? E é claro que se a gente for pegar a Bíblia e alguns trechos isolados, que é o que as feministas costumam fazer para justificar, né, para embasar a teoria do feminismo cristão, você sim consegue, de certa forma, fazer isso, né? Tipo, o feminismo, ele consegue isolar alguns pontos da Bíblia, né? E distorcer esses versículos, essas passagens para justificar o feminismo. Mas quando você olha a Bíblia como um todo, quando você entende o que é a fé cristã, quando você é de fato uma cristã, você entende que aquilo é impraticável, né? Você não pode simplesmente isolar as partes que te interessam para embasar suas teorias feministas, né? Então, vamos deixar muito claro aqui que desde o começo, né, como a gente falou aqui, né, desde Gênesis, desde a criação do mundo, todo o Antigo Testamento é claramente a favor de um sistema patriarcal, que, mais uma vez, o sistema patriarcal não fala que a mulher é inferior, tá? Ele só fala que um homem tem uma posição de liderança que é diferente da posição que a mulher deve ocupar, mas que são posições igualmente importantes, tá? Ele só coloca o homem e a mulher em lugares diferentes. Então, desde do Antigo Testamento, da criação do Antigo Testamento até Jesus, né, que Jesus claramente, quando agiu da forma que ele agiu, ele colocou de novo homens e mulheres em lugares diferentes, porém igualmente importantes. Então, eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos a todos e fiquem com Deus.